livro do Mar Doce Mar, ele narra a história da Betina. É uma menina encantadora que mora com os pais, Mara e Omar, em Cantagalo, um vilarejo de origem açoriana na sua essência, mas constituído por várias etnias. Curiosa, muito do que conhece do mundo vem dos livros lidos pelo pai e das histórias que ouve dos mais velhos na varandá da sua casa. Mas tem uma coisa que Betina ainda não conhece: o mar. Em dada ocasião, quando pergunta ao pai o que há em uma casa de praia, a narrativa toma novo rumo, trazendo também a infância dele dentro do contexto. E esse desejo vai tomando forma entre uma conversa e outra, enquanto o forno não para de assar os quitutes que serão levados mais tarde a uma festa do vilarejo. Omar também nunca foi à praia. O mar lhe é familiar pela boca dos outros. O desejo da filha é aguço do pai, que promete levar a família dia desses à praia. Para a menina, dia desses era muito tempo. Contudo, o que parecia muito tempo começa a se tornar possível. Isso antes do fim da festa, quando Timbó, que é amigo da família, escuta a história da Betina, então relatada pelo seu pai, Omar, e decide realizar o sonho da menina. Mar Doce Mar é daquelas histórias que, possivelmente, nos remete a uma realidade muito comum no Brasil, a de não conhecer o próprio lugar onde se vive. Pensando nisso, mergulhe nessa encantadora história. Acompanhe Betina até a praia. E acredite, a água do mar é doce, não é salgada, para quem sonha que o mundo pode ser maior do que o quintal de casa. Trabalhar a literatura infantil é trabalhar o imaginário, os sentimentos, o afeto. E os teus livros, quando começamos a ler, nós percebemos as vivências, né? A proximidade do mundo real, das suas memórias, das suas vivências passadas, com o teu universo, né? Com o universo daquele homem que tem sensibilidade e que tem uma simplicidade, né, de colocar no papel suas experiências, né, de vida que se tornam literárias. E aí eu abro o livro e começo, eu vejo este autor aqui, que nós temos, as escolas têm o privilégio de estar reconhecendo a importância de se ter um autor da nossa convivência. Eu começo a ler o livro. Neste momento, há um deslocamento do aqui e agora. Todos os meus sentidos estão voltados para aquela história. Então eu passo a reelaborar as minhas vivências. O livro tem que estar nas escolas, tem que estar nas reuniões pedagógicas. Nós temos que nos aproximar. Acho que acompanhando a tua trajetória desde o início, cada história criada é uma lição. É uma lição de vida que permite o leitor ir construindo a sua caminhada também. De um menino que eu conheci enquanto acadêmico, né? E acompanho toda a sua caminhada, toda a sua trajetória, e hoje falando da sua obra. E eu tive o privilégio de trabalhar os textos também enquanto espaço acadêmico, né? E em cada obra há uma surpresa, né? É um elemento novo, porque tu consegue transitar nos universos, né, adultos, como nós chamamos, e no universo infantil. Meu aluno, meu ex-aluno, meu amigo particular, e um escritor que tem no seu universo um público mais sagrado, que são as crianças, né? Então não é um escritor apenas para criança, né? Mas é um escritor que começa lá no início,
onde a literatura realmente ela tem o seu papel importante de formar leitores, e que a minha fala fortaleça cada vez mais essa proposta que tu vem há tempo, né? Lá do Menino Catavento, que tem aqui, né? Eu não posso ficar longe. Menino dos Cataventos na Rua dos Passatempos, que é uma relíquia que eu guardo em casa. E onde mora o Bicho Papão, né? Que traz também esse olhar histórico. O Mar do Ocimar é uma narrativa infanto-juvenil, uma novela, né? Ela é parte de uma série de narrativas que eu estou escrevendo. A primeira foi Onde Mora o Bicho-Papão. A história Mar do Ocimar, que se passa em Cantagalo, é a história da Betina, uma menina muito curiosa, né? Que mora com seus pais Omar e Mara em Cantagalo. As histórias elas dialogam entre si do ponto de vista geográfico, porque as duas histórias se passam no mesmo lugar, que é Cantagalo. Os personagens do primeiro livro, Onde Mora o Bicho-Papão, eles aparecem também nessa segunda narrativa, né, Mar do Ocimar. Eles conversam, né, o personagem Gustavo, que é de Onde Mora o Bicho-Papão, ele brinca com a Betina nessa segunda história. O vô do Gustavo, que é o Vomino, na primeira história, Onde Mora o Bicho-Papão, ele também aparece nessa história, na festa, né? E ele conta histórias, né? Ele é o contador de história Onde Mora o Bicho-Papão, e nessa história, Mar do Ocimar, ele também entra como contador de história. Então as duas histórias se entrelaçam. E Cantagalo, um vilarejo que eu criei, digamos assim, a partir das minhas memórias afetivas, a partir das minhas experiências, minhas andanças, né, minhas caminhadas, né, pela região. Quando eu recebi o Mar do Ocimar, quantas referências, né, do mar, olha a amplidão, olha o horizonte que esse mar, né, me propõe. O doce está ligado à infância, né? A gostosuras, como dizia Abramovic, né? As gostosuras e bobices, né? Que envolve tudo que é muito doce, que é muito delicioso, que é muito infância, que é muito voz, né? O doce está ligado muito ao ambiente da família, da mãe, do pai. E o mar, né? O mar, aquele que é capaz de me levar ali, concreto, de molhar os pés, né? Eu achei assim, eu vou ler o livro Mar do Ocimar devagarinho, assim, um pouquinho por dia. Vou ler de repente, acho que de repente assim umas 10 páginas num dia, 10 páginas no outro. Eu pensei em fazer assim, para depois vir fazer um comentário a respeito. Tive um pouquinho de tempo, comecei a ler e fiquei apaixonado pela história, espetacular. Porque daí acabou acontecendo a seguinte situação. Eu comecei a ler e vi que a Betina é parecida com a minha filha Fernanda Lauck Jablonski, que está aqui na frente, né? É toda curiosa, toda querendo saber conhecimentos, toda querendo aprender coisas novas e tal. E o pai me pareceu, à primeira vista, parecido comigo, mas depois eu acabei percebendo que não é tão parecido, né? Mas aí a relação da Betina com o Omar era uma relação assim amistosa, bonita, da filha querer sempre ficar com o pai, sempre querer conversar com o pai, saber coisas diferentes. E é o que acontece na relação entre eu e a minha filha. A única diferença que eu acabei vendo é que eu sou estudioso, eu estou sempre lendo, sempre estudando e tal, e o Omar não é um estudioso, o Omar é um cara que não teve estudo. E daí essa situação, essa relação, assim, achei a coisa mais linda do mundo. O pai, ele não tem estudo, digamos assim, né? Mas ele tem muito conhecimento, porque ele valoriza muito o livro, tanto é que na oficina dele ele tem uma estante de livros, e nesse espaço é onde ele traz a Betina para conhecer o livro,
ele conta, ele lê história para ela, e a partir dessa relação entre pai e filho, entre a literatura e as histórias orais, né, a Bettina começa a construir o seu mundo, né, a conhecer sua história. O que diz o filósofo alemão Hans-Georg Gadamer, no livro Verdade e Método, que foi publicado na Alemanha em 1967 e republicado no Brasil pela editora Vozes em 1987, é que cada pessoa vai sentir o livro conforme a sua experiência de vida, a sua experiência de leitura, os seus traumas, o seu jeito de ser e tal, etc. E como eu tenho uma relação muito forte com a minha filha, então o que acabou acontecendo é que eu comecei a ler e comecei a chorar, né? Foi emocionante, assim, né? Então, de repente, que inclusive estou ficando emocionado agora, né? Aí o pai tem uma relação maravilhosa com a filha fica o tempo todo lá conversando com o pai, aí o pai tem aquela coisa de trabalhar, o Omar, com marcenaria, e a mãe da Bettina, então, a Mara, ela é mais braba e coloca mais ordens, mais imposições e tudo mais, que inclusive é exatamente igual à minha esposa, Elaine Lauck, que também faz a mesma coisa. Então, quando olhamos o Mar Doce Mar, nós lembramos do lar doce lar, né? Esse retorno ao lar. E esta criança, esse diálogo que essa criança estabelece com o pai e que vai trazendo toda a família, né? Ele vai se alastrando, vai nos avós, vai às vivências dos avós, e essa criança vai perpassando, né? Todas essas gerações. Outra coisa que eu achei muito bonita, existem mais ou menos 2 parentescos literários entre o livro Mar Doce Mar. Um deles seria Clarissa, do Érico Veríssimo, publicado em 1932. Se a pessoa lê esse romance do Érico Veríssimo, vai parecer que a Clarissa é a Bettina. Porque, na realidade, as duas menininhas são queridas, as duas falam só coisas bonitas, as duas tentam olhar o mundo pelo um prisma mais delicado, mais bonito, mais gentil. É uma coisa, assim, linda de ver. Então, eu estava lendo a Bettina e eu estava me lembrando, essa aqui é a Clarissa. E a Bettina é a Clarissa, é uma neta da Clarissa, ou uma bisneta da Clarissa. É uma coisa assim impressionante. E daí depois, quando ela ficou naquela coisa assim, a ingenuidade infantil, esse é o ponto principal da literatura infantil, ser ingênuo, a ingenuidade infantil. E daí a Bettina ficou naquela situação, eu queria conhecer uma casa de praia, o que seria que tem, o que será que existe numa casa de praia? E daí eu descobri um outro parentesco literário, que é o escritor uruguaio Juan José Morosoli, morreu em 1957. Ele escreveu um livro chamado El Viaje hacia el Mar. E escreveu nesse livro, nesse conto, El Viaje hacia el Mar, uma história de que todos os amigos queriam ir de caminhão até o mar para conhecer o mar, porque eles não conheciam o mar. Inclusive, o pai, desde que era pequeno, ele sempre queria muito ver o mar, ele nunca tinha ido à praia, nunca tinha visto o mar, mas mesmo depois dele ter crescido, ele acabou desistindo, esquecendo essa ideia, ele não foi lá para ver, mesmo ele estando mais velho, mas a partir do momento em que a filha dele disse para ele que queria muito saber, queria conhecer e ver como é que era o mar, aí ele juntou ali uns pauzinhos para conseguir levar ela, porque como eles não tinham carro para poder ir até a praia, que era um lugar mais longe de onde eles moravam, aí ficava um pouco complicado, mas para poder deixar a filha feliz, ele foi lá e realizou. Isso, e pediu pro Dindo Timbó que pegasse um carro e levasse a filha, que seria a afilhada dele, para conhecer o mar. E Mar Doce Mar, na verdade, traz sim esse afetivo, esse sensível, né, esse olhar lúdico da criança para as coisas. E Mar Doce Mar é para fazer realmente essa brincadeira com lar doce lar, né, que a menina, para ela, é a casa dela, que é o universo dela, o quintal dela, esse universo dela, a oficina do pai no galpão, esse universo dela, mas ao mesmo tempo o mundo é muito maior, e até o mar já é romper, digamos assim, com um universo muito pequeno que ela tinha. Ir até a escola, voltar da escola, ir até um armazém da Iracema, onde ela ficava fascinada por um baleiro,
né? Aqueles baleiros de armazém, de secos e molhados, de boteco, né? Cada vez que girava o baleiro aparecia balas diferentes, cores diferentes, pirulito, chocolate, aquilo era um encanto. Então, onde mora o bicho-papão já foi uma descoberta maravilhosa, né? Bem próprio da criança. E Mar Doce Mar, ele nos permite também caminhar por espaços, por histórias de vida, por gerações que de repente estão muito próximas de mim. E que o leitor, ele também se localiza. O livro Mar Doce Mar me permite reconhecer. Me permite reconhecer espaços. Me permite identificar fisionomias. O pai e os avós faz parte do meu ideário familiar. Só que daí no livro, Mar Doce Mar, fica emocionante, o cara se emociona. É bonito, é delicado, é humano. E esse livro, Mar Doce Mar, tem tudo para ganhar o Açorianos, tem tudo para ganhar, de repente, até o Jabuti, Prêmio Nacional, porque tem aquilo que a literatura precisa. Ele é delicado, ele flui na leitura, ele é sensível, é humano. Grande livro, grande livro. Inclusive, eu tinha muitas provas para fazer. Eu peguei para ler, eu pensei, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou cansar? E eu gostei muito da história, eu não conseguia parar de ler. Eu também identifiquei bastante com a história, com o meu pai, com o relacionamento que eu tenho com meu pai, e eu achei muito bonito. O livro, ele tem uma leveza, ele tem uma construção linguística, frasal, é assim, leve. Não é uma linguagem rebuscada, não é uma linguagem complexa. Não, ele tem uma fluência, né? Você tem prazer. É a simplicidade trabalhada de uma forma muito, muito organizada, mas ele não tem a formalidade fechada dos textos, né? Que muitas vezes afasta também o leitor. A Betina, ela tem a curiosidade da criança, a vibração dela diante do cotidiano, do estar ali. A avó se identifica, o avô se identifica, o pai se identifica, a criança se identifica. Mas ela tem algo que ela não conhece, que é o mar, né? Mesmo onde eles moram, ficando muito próximo à praia. E é interessante porque o pai, né, também nunca foi, né, o Omar. E eu coloquei Omar, né, que é o nome do pai, para ter dentro do nome dele ter mar, e Mara, que também tem mar dentro do nome, e o único nome que não tem o mar dentro é Betina. Mas o pai, ele, no primeiro momento, ele não sabe o que dizer, assim, porque ele não tem a vivência, né, de ter ido à praia. Mas ele conhece o mar pela boca dos outros, de ouvir histórias da região, digamos assim. Mas eu trago muitos elementos para trabalhar nessa obra, a nossa região. Que eu sou um autor que gosto muito de valorizar aquilo que é produzido aqui, cantar a minha aldeia primeiro. Né? Eu preciso falar do meu lugar. Né? A nossa região aqui ela foi muito povoada por muitas etnias e é muito forte esses atravessamentos culturais. Né? E a Betina, ela é esse caldeirão, digamos assim, de etnias, porque o pai ele tem a origem do português com o negro, a mãe tem a sua origem do alemão, do italiano, né? Então o pai dela trabalha com bananas, mas o pai também é marceneiro, né? A mãe é doceira, né? E essas festas populares, festas paroquiais, né? Ou festas de igreja, como muitos conhecem, né? Acontece uma festa também, né, no decorrer da narrativa, e é interessante porque é nessa festa que as diferenças elas se encontram, né? As etnias, várias etnias, isso vai estar presente na culinária, vai estar presente nas brincadeiras das crianças, isso vai estar presente na maneira como as pessoas falam e narram e contam o seu lugar. É nesse sentido que Mar Doce Mar ela foi construída
para ser uma história sensível, para ser uma história de memória afetiva, para encantar tanto crianças como o adulto em geral, porque com certeza muitos vão ler a história e vão se identificar também. E a falar dessa relação de entre pais e filhos também, que é muito importante, né? E quando eu trago essa relação afetiva entre o pai, que ele é mais de falar, mais de conversar com a filha, mais de contar a história, de receber as perguntas da filha, e a mãe, que é um pouco mais calada, muito mais uma pessoa mais introvertida, mas o quanto essa família ela faz bem, né, para essa menina, porque a menina ela tem esses dois universos e ela sabe muito bem transitar por esses dois universos da família. E Mar Docimar lembra muito Lar Docilar, né? Até no início da história eu trago essa referência que o mundo que ela conhece é um mundo muito forte dos pais, né? Essa presença do pai, da mãe, esse estar em casa, né? Viver esse mundo mais interior, digamos assim, onde ainda não tem muita velocidade, que é esse mundo a cavalo, andar a pé, essa estrada de chão batido que eu trago muito ali, esse lugar onde não tem muito agito ainda, onde as pessoas se conhecem, né? As pessoas param para conversar ainda, as pessoas se cumprimentam, né? E aí eu digo ali que muitas vezes começa a conversar quando um sol nasce e vão embora quando um sol se põe, né? E isso a gente está perdendo muito, né, nos nossos dias com a tecnologia, com esse olhar para a tela, né? E não olhar o que nós temos no nosso entorno, né? E essa vidinha, né, dela, de olhar o mundo pela janela, muitas vezes, tão tranquilo, de repente começa a mudar, né? Com uma autoestrada que chega, passa bem perto da casa dela, né? Perto do morro onde ela mora, assim, e a vida começa a ter uma velocidade diferente, né? Que é a velocidade dos carros, né? Esse novo universo multicolorido, de muitas formas, que ela não está acostumada ainda, né? Mas por mais que ela interaja com esse novo universo, ela não deixa de viver aquele universo pacato, aquele universo bucólico de interior ainda, aquele andar devagar do dia a dia nesse vilarejo de Cantagalo. Mas a história no seu todo ela é construída de cenários, de vivência, de experiência, de muitas histórias contadas, muitas histórias ouvidas, né? De muito entrelaçar. São vários contextos ali. E olha a alegria que tu levas através da história para um outro contexto familiar. Mas isso aqui sou eu. Não, mas isso aqui eu. Parece que era a mamãe aqui. Ai, engraçado, né? Eu preciso mergulhar em outras existências, em outras vivências, em outras memórias, para eu entender a minha. E qual que é o meu papel dentro da criação de um livro? Basicamente, é usar a criatividade para transformar algo que até então era só um texto em livro de verdade. Eu sou responsável por criar a capa e as páginas de dentro, que a gente chama de miolo. Sou eu quem formata o texto dentro do livro, escolho as cores, os tipos de letra, o tamanho e a disposição das coisas. Junto com o autor do livro, a gente escolhe se o livro vai ser grande, pequeno, colorido, com ilustrações e por aí vai. Se a gente for comparar, por exemplo, com a construção de uma casa, o meu trabalho é fazer o acabamento dela, escolher a cor da pintura, organizar e colocar os móveis no lugar, para que a casa fique realmente parecendo uma casa. Todo esse processo ele é feito no computador, desde a reunião com o autor até a hora de enviar para impressão. Então a primeira etapa é conversar com esse autor para a gente se conhecer melhor e definir como que ele quer esse livro. A partir daí eu vou para a segunda etapa, que é pesquisar referências de imagens que sejam parecidas com o que a gente definiu. Para o Mar Docimar, a gente decidiu que ele teria desenhos e que as páginas de texto brincariam com esses desenhos. A gente queria algo bem diferente, um desenho que passasse no meio da página, outros que ficassem só na bordinha e algumas páginas que nem tivessem desenhos. Para conseguir enxergar melhor as ideias, eu gosto de desenhar tudo no papel. Não fica muito bonito, mas funciona. Então, depois de ter essas referências, a gente começa a colocar o texto nas páginas. Essa é a terceira etapa.
Para ela, eu uso um programa chamado InDesign e posiciono todos os textos e os espaços reservados para as ilustrações. Depois disso, eu envio o texto para o profissional responsável por criar esses desenhos, que é o ilustrador. Quando ele termina o trabalho dele, é hora de colocar tudo que ele desenhou dentro do livro, na etapa de finalização. É nessa hora que eu também monto a capa, que é a parte mais visível do livro. Depois de tudo pronto, é só salvar para imprimir e fazer criar a vida, o que estava até então só na tela do computador. Então, é um caminhar do ir e vir. O mar, ele me traz lembranças, ele me traz vivências, ele me traz o ondular das minhas caminhadas enquanto adulto. E o mar, ele é um horizonte, ele é um espaço de muita curiosidade, muitos sonhos para a criança. Então, é um texto leve, e como diz a Regina Zilberman, né, a leitura, ela é uma ferramenta que permite ao leitor desenvolver várias habilidades. Então, o livro é esta ferramenta. Mar, Doce Mar, me lembrou Galiano, me ensina a olhar o mar. Me ensina, o mar está ali, mas eu tenho que saber olhar, eu tenho que aprender a olhar. A leitura nós temos que aprender a ler, não com uma cumplicidade da obrigatoriedade, mas com a cumplicidade do amor, da fraternidade, da beleza. Na verdade, é um caldeirão, né? De sentimentos, de vivências, de existências, de memórias, né? Mas a capa já me permite um processo imaginário, uma história que eu possa imaginar e que, de repente, ela pode se aproximar ou não da história imaginada pelo escritor. E na vivência dele, nos caminhares pela rua, nesse espaço maravilhoso que hoje nós temos, né, o privilégio de estar conversando, que é a Casa do Conde. É um espaço deslumbrante, aconchegante. Que espaço maravilhoso para a criança. E este Mar, Doce Mar, ele surpreendeu mesmo. Surpreendeu mais ainda, porque cada vez que eu tenho conhecimento que tu estás, né, construindo as tuas histórias, eu fico imaginando o que vem agora, né? O que ele vai trazer para nós? Como é que ele vai nos surpreender como leitores? E ele surpreende. Então, o Mar, Doce Mar, ele me trouxe muitas referências, muitas lembranças, e aí foi aquele toque, né, carregado de sentimentos bonitos, de uma amorosidade que eu achei assim a suprema, né? E também entender o universo adulto, da humildade, do lugar que os pais muitas vezes têm que entender, que devem ocupar diante do crescimento da curiosidade da personagem, da criança. Então é um livro para todos os públicos, é uma história que conta a nossa história da nossa região. Falar do mar é falar do litoral norte, né? Nós temos muita cultura que ela se expressa por meio da gastronomia, por meio da religiosidade, por meio dos usos e costumes, das tradições, dos espaços que nós temos. O nosso litoral ele é riquíssimo e as pessoas do lugar vão se sentir pertencente a esse espaço a partir do momento que nós começarmos a contar a nossa história, a partir do momento que nós conseguirmos salvaguardar o que nós temos de cultura, o que nós temos de patrimônio, o que nós temos de história aqui na nossa região. E Mar, Doce Mar, ele é um pouquinho disso também.
o livro é muito mais do que simplesmente conhecer o mar, né? O livro ele é uma história de vida, mas que ao mesmo tempo é uma história que com certeza ela pode se passar em qualquer lugar desse mundo, né? Quantos lugares no mundo que existem lugares como Cantagalo.